Livros que li e me ajudaram a viver, ou até atrapalharam um pouco, né? Tipo O Estrangeiro, do Camus. Ou Camus, né? Depende de como você prefere falar. Eu acho que O Estrangeiro é o meu livro favorito da minha vida. Ou pelo menos eu sempre diz isso porque eu li ele várias vezes. E eu acho interessante ver como a minha percepção dessa história e do personagem do livro mudou um bocado ao longo do tempo. Eu lembro que pela primeira vez, quando eu li o livro lá pelos meus 18, 19 anos, eu vi o cara quase como um herói. E hoje acho que eu tenho uma visão um pouco diferente daquilo que eu li ali. Para quem não conhece, O Estrangeiro é a história de um sujeito chamado Meursault, que sempre mostrou uma certa indiferença para tudo que acontecia na vida dele. Logo no começo do livro, por exemplo, ele é notificado que a mãe dele morreu. E ele fica meio tipo, fazer o quê? Ela já estava velha mesmo, já estava no asilo, eu já não tinha muito o que fazer por ela. E em um certo momento até, enquanto eles estão no cortejo ali para enterrar a mãe dele, uma pessoa pergunta, que idade tinha sua mãe? E ele fala, não sei, ela é meio velha. E as pessoas se impressionam com como ele não sabia a idade da mãe dele. Essa é uma coisa que ficou muito na minha cabeça. Ao longo do livro, ele vai mostrando vários desses sinais de indiferença, inclusive quando coisas muito complicadas acontecem na vida dele, né? Especialmente um momento onde ele vai pra praia com um amigo, leva a namorada dele, que também mostrava ali que gostava muito dele e que ele ficava meio tipo, tudo bem, tanto faz. E durante essa ida para a praia, eles acabam encontrando um grupo de árabes, acontece uma certa confusão ali, mas nada muito complicado, e de alguma forma ele sai atrás do cara com uma arma e mata o cara, dá 3 tiros no sujeito. Essa é uma parte muito bonita do livro também, não bonita, mas muito interessante, de coisas que ficaram na minha cabeça, né? Eu não vou nem entrar muito nelas para que você mesmo leia em algum momento, se encante, se divirta com o livro, mas essa me marcou muito, que é quando ele conta que deu 3 tiros no árabe, foram 3 batidas secas na porta da desgraça. Acho que esse foi um dos momentos do livro onde lá pela metade ele mostra algum tipo de emoção, que em todo o resto não havia quase nenhuma. E de fato, foram na porta da desgraça que abriram ali um caminho tortuoso para ele, onde ele vai preso, e o resto do livro mostra o processo dele de julgamento e condenação, que ele também assiste com certa passividade, meio tipo, caramba, o que está acontecendo? Em algum momento do julgamento, o advogado pergunta para ele, mas por que você foi lá? Por que você matou o cara? Não te fez nada? E o Meursault ele dá uma resposta muito boba, mas real, que ele fala, cara, eu não sei, eu só saí e tava muito calor, o sol bateu no meu rosto, eu não sei o que aconteceu e eu acabei atirando. Eu percebo que isso no fundo diz muito mais do que parece. Eu acho que muitas das coisas que a gente faz na vida de erradas, onde a gente se equivoca, às vezes a gente não pensou muito no que estava acontecendo. São simplesmente atitudes equivocadas, estúpidas, que a gente toma e que interferem no resto da nossa vida como um todo e que às vezes aconteceram por um momento de pura estupidez. É claro que na minha vida eu nunca matei ninguém, espero que você também não, mas eu tenho certeza que se você olhar para trás você vai ver que as coisas idiotas que você fez na sua vida, você provavelmente fez ali por uma desatenção, de ter não percebido o quão grave alguma atitude sua poderia ter repercussão. Essa foi uma parte que sempre me acompanhou do livro, de percebendo o quanto a nossa vida ela não necessariamente é frágil, mas que o caminho dela pode ser alterada por atitudes muito simples ou pelo menos impensadas que podem nos levar a situações indesejadas. Mesmo sendo uma situação extremamente indesejada e horrível, você percebe que o Meursault lida com ela de uma maneira muito não natural, mas de novo, indiferente. Logo no começo ele fala que assim, logo nos primeiros dias de cadeia eu percebi que essa era uma época da minha vida da qual eu não gostaria de falar. Isso é o máximo que ele fala de negativo da cadeia. Parece que tudo aquilo ali passava meio que em branco. E eu lembro que quando li esse livro aos meus 18, 19 anos, eu estava num momento realmente não muito bom da minha vida. Um momento bastante desagradável, para ser sincero. É normal que você com 18, 19 anos esteja num momento de muitas incertezas da sua vida. Todo mundo passa por isso. Mas outras coisas bastante negativas estavam acontecendo à minha volta. Com pessoas morrendo, algumas coisas não dando certo, eu com muito medo do meu presente e do meu futuro, e eu olhei para aquele livro, eu li O Estrangeiro e eu vi no Meursault um super-herói. Eu vi, na verdade, um cara quase que com um superpoder de simplesmente ignorar, seja lá tudo que tivesse acontecendo à volta dele. E
eu via isso na verdade como uma coisa que eu queria ter. Eu via aquilo como uma coisa invejável, como provavelmente a solução para minha vida, porque eu olhava para ela e eu falava, rapaz, não sei se eu consigo lidar com tudo isso aqui que está acontecendo, mas se eu conseguir engolir seco e fingir que nada disso aqui me afeta, talvez não me afete. Por muito tempo eu vi isso como uma imensa virtude. Muitas vezes eu me via meio que agindo como um Meursault e eu falava, pô, maneiro, acho que tá dando certo. E hoje, quase 15 anos depois, eu começando a reler, ou pelo menos folhear o livro, eu percebo o quanto talvez eu tenha me equivocado nessa minha postura perante a vida ao ser influenciado por esse livro. Hoje, olhando com carinho, eu percebo que, de fato, ele ignorou todas as coisas ruins que aconteciam na vida dele, mas ele também ignorava as coisas bacanas que aconteciam, ou pelo menos em maior parte. O exemplo com a namorada dele, a Maria, que uma hora chega e fala, pô, e aí, você quer casar comigo? E ele fala, pode ser, mas tanto faz também. Nada me afeta nisso também. Acho que na época eu não percebia que me fechar para as coisas ruins também poderia me fechar para as coisas boas. Essa é uma coisa na qual eu nunca tinha parado muito para pensar na minha vida até pouco tempo. Sempre me vi como uma pessoa, na verdade, muito aberta. Na verdade, sempre me vi como uma pessoa sensível. Na verdade, sempre me vi como uma pessoa quase vulnerável. Mas a maioria das pessoas olha para mim hoje e fala que eu sou uma pessoa fechada. Talvez você mesmo que esteja assistindo esse vídeo, sendo meu amigo ou não, pode olhar para mim e falar, eita, rapaz, Otávio é um sujeito casca grossa. É um sujeito meio blindado. Eu nunca parei realmente para pensar nisso. Talvez eu quisesse muito isso por me ver como uma pessoa muito fraca. Talvez eu tenha me fechado um bocado e me tornado externamente uma pessoa resistente. Mas eu percebo que isso na verdade criou uma placa protetora não só para as pessoas à minha volta, que talvez não me entendam muito bem o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, mas para mim. Eu mesmo hoje não consigo entender muito bem o que eu estou sentindo. Eu mesmo preciso às vezes de ajuda de algumas pessoas para tentar entender o que está acontecendo comigo. Tenho, por exemplo, um amigo aqui do YouTube, o Vitor do Metaforando, aquele cara que analisa as feições das pessoas para entender o que elas estão pensando enquanto estão falando, e às vezes eu me pego falando com ele, falando, Vitor, me ajuda a entender o que eu estou pensando aqui, porque eu mesmo não sei. Hoje, para eu entender as minhas emoções, eu me sinto meio que como um astrólogo. Não é astrólogo. É astrólogo? Não. Eu me sinto como esse pessoal da NASA, sei lá, que não sabe necessariamente se o planeta está ali, mas pelas medições eles intuem que deve ter ali. É assim que eu me sinto hoje. Eu intuo que eu amo certas pessoas, eu intuo que eu tô bem ou que eu tô mal. É bem difícil que eu sinta emoções muito intensas. Eu acho que não é que eu não sinto elas, mas que eu me protegi da percepção delas. Eu acho que esse é o meu maior desafio hoje, agora que eu parei um pouco para olhar para minha vida e entender o que eu posso fazer com ela, eu percebo que eu não tenho a menor ideia do que eu estou sentindo, do que está acontecendo comigo. E eu sei que esse é um problema que pode parecer muito idiota, pode ser uma coisa muito fútil. E é verdade, porque... Não é verdade não. Esse é o problema. Eu sempre vi essa preocupação com os sentimentos, seja os meus ou os das pessoas à minha volta, com a grande futilidade. E sempre tentei falar, não, isso não importa. O que importa é aguentar tudo, construir alguma coisa, é chegar em algum lugar. Justamente porque eu olhava para essas coisas e via como uma grande frivolidade. Eu acho que eu ainda vejo, é um grande preconceito meu, que vem dessa construção. Tudo isso que me ajudou talvez a chegar até aqui hoje é o que está me atrapalhando de seguir em frente e crescer de uma forma que hoje está muito complicada para mim, que é crescer como ser humano. Eu olho para o Estrangeiro e eu vejo um livro que me ajudou muito e que me inspirou muito ao longo de muitos anos e que, por poder hoje ler ele de novo e entender como era a minha cabeça naquela época, eu consigo perceber essa construção que hoje tanto me atrapalha. Eu acho legal olhar para o Estrangeiro hoje e perceber que tudo aquilo que 15 anos atrás eu olhava e via como liberdade, hoje é uma prisão. E é uma prisão que eu mesmo construí. Que olha, rapaz, tá dando um trabalho desgraçado para tentar sair.